Olá, olá, olá. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos iniciando a nossa semana em comemoração ao nono Brincar no UFC Um Direito de Todos. Em comemoração ao Dia Internacional do Brincar. É um evento organizado pelo programa Célula, o projeto Brincamóvel. Nós temos aqui um convidado especial que eu já vou chamá-lo aqui, o professor Daniel. O projeto faz parte do programa Célula, o Centro de Estudos sobre Ludicidade e Lazer, da Universidade Federal do Ceará. E nós estamos já na nona edição. Alô, Daniel? Pronto. Daniel, já eu falo com você, seja bem-vindo. O professor Daniel já está aí conosco aí na tela. A gente está ouvindo as pessoas que estão chegando, tá, Daniel? Boa noite aqui às pessoas que estão chegando na nossa live. Essas lives que vão acontecer durante toda a semana de 25 a 29 de maio. Nós temos vários convidados. O primeiro a fazer parte desse bate-papo aqui é o professor Daniel, uma pessoa no qual já eu falo um pouco sobre ele. E hoje o tema vai ser um tema muito legal. O tema que vai ser abordado pelo professor Daniel Pinto Gomes é brincar nas periferias. É um tema altamente impactante, é um estudo que ele vem desenvolvendo ao longo de um certo tempo, com um grande aprofundamento, e ele vai compartilhar suas impressões aqui, já tem um roteiro aí do que ele vai trabalhar com vocês, dentro desses 50 minutos aí. Sejam todos bem-vindos ao nono Brincar no UFC Um Direito de Todos, um evento que já está na sua nona edição, e agora virtualmente aqui, e a gente não vai deixar de comemorar um evento tão lindo, que é o Brincar, ou o Dia Internacional do Brincar. Brincar é um direito, nós sabemos que de brincar é uma necessidade de todos nós. Então, esse evento está sendo transmitido virtualmente e remotamente. Além dessas lives, nós temos aí depoimentos, temos jogos, brincadeiras e brinquedos feitos através de explicações em tutoriais de vídeos, onde todo dia a gente aí postou um monte de coisa legal. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nono Brincar no UFC Um Direito de Todos, um evento da Universidade Federal do Ceará, tá? Em parceria com o Instituto de Educação Física e Esporte. E aí nós temos o programa Célula, o projeto Brincamóvel e o projeto do Laboratório de Brinquedos e Jogos. Então vamos lá. Quero apresentar o Daniel, né? Meu querido Daniel. Daniel, muito obrigado. É uma grande honra, é um grande prazer recebê-lo na primeira live desse nosso evento. E eu tenho certeza que as pessoas vão adorar as tuas argumentações, a tua fala, as tuas ideias, o projeto no qual você vem se debruçando sobre ele, estudando sobre ele, e que com certeza é um conteúdo altamente importante que merece ser compartilhado com todos nós. Aqui na live, Daniel, tem pessoas da academia, da universidade, tem pais e mães, tem amigos nossos, né, nossos seguidores, então, enfim, a gente vai usar aqui uma linguagem bem tranquila, onde vocês possam entender o que nós fazemos dentro das nossas instituições federais brasileiras. O Daniel, ele tem a sua origem, ele está vinculado como professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Ceará, com sede em Fortaleza. Ele faz parte de um grupo de pesquisa bem legal, que é a Antropologia de Educação Superior, que ele faz parte desse grupo de estudo, Políticas Educacionais na Escola, na Universidade Federal do Ceará. Então, ele vem constantemente se aprofundando nessa temática. O Daniel aqui vai falar sobre um monte de coisa, viu, pessoal? Vamos ver se dá tempo para falar em 50 minutos, porque os 10 minutos final a gente está encerrando essa nossa live. Ele vai abordar a categoria do brincar nas periferias, vai tentar apresentar um entendimento possível, vai abordar um tema sobre brincar de forma de estar no mundo, uma forma de apropriação dos materiais e imateriais da cultura. Ele vai tentar abordar também as periferias, entendidas aí como uma coisa relativa, os bairros populares ou metrópoles, né, o ambiente rural, as realidades estaduais. Ele vai abordar também a ideia de explorar a diversidade do brincar nas periferias, o brincar não somente para crianças, mas na perspectiva do adolescente, do adulto e do idoso. Ele vai trazer uma discussão sobre a criatividade e as invenções, falar um pouco sobre essas questões. Outro tema que o Daniel vai abordar dentro
dessa discussão dele é o brincar como forma de relaxamento de tensões, né? Medos e frustrações provocadas pela violência nas periferias, o brincar como meio, como um mecanismo, como uma ponte para que essa capacidade resiliente de todos nós, e principalmente o brincar como instrumento da resiliência nas periferias, né, Daniel? Então, a resiliência é uma coisa poderosa e o brincar pode ser um instrumento altamente resiliente, e principalmente em zonas de conflito, ou em zonas violentas, e principalmente muito constante nas nossas periferias, não só de Fortaleza, mas para as grandes capitais do Brasil. Ele vai trazer uma discussão também sobre a questão do pertencimento às comunidades, a questão da apropriação e o pertencimento, o sentimento de pertencer à comunidade, a apropriação dos espaços, e fortalecer esses vínculos, né, afetivos, tá, principalmente. Ele vai abordar um pouco de políticas públicas, enquanto um direito de todos, e o direito de brincar, e a importância de uma política pública por trás de todo esse processo. Ele vai tentar também discutir essa questão do contraponto da questão política para o brincar, e o contraponto que ele chama de racionalização do lazer. E aí vai ter uma reflexão sobre isso. Ele vai tentar abordar também outras questões, a questão do valor do brincar, o julgamento, a relação com essa questão do esporte, nas periferias, e as políticas que são praticadas nessas questões, esse vazio, né, que existe de política em relação ao brincar, ao jogo, o brinquedo e a brincadeira, como está essa política na atualidade, suas percepções. O brincar, tá, concorrer com as práticas de racionalização no campo esportivo, a questão do brincar e essa racionalização. Enfim, ele vai tentar discutir sobre tudo isso e dialogar. Se não der tempo, né, Daniel, a gente deixa para um próximo encontro. Mas são temas altamente provocantes, são temas que merecem reflexões de todos nós, e eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. E antes de começarmos, eu quero também apresentar aqui, nós temos aqui um trabalho que eu vou mandar para o Daniel, que é um trabalho feito pelo um amigo da sociologia, Daniel Valentim, que trabalha com Pierre de Bourdieu, sobre lutas simbólicas, e ele tem um artigo escrito, que é uma pesquisa que ele fez sobre Entre Brincadeiras e Trocados, fragmentos etnográficos das experiências lúdicas de crianças em situação de rua de Fortaleza. É uma leitura linda. Ele vem fazer uma discussão de como se manifesta o brincar, o jogo e a brincadeira em crianças em situação de rua. Aquelas que ficam nos sinais, nos semáforos, tá? E ao mesmo tempo ele brinca, ele se diverte, ele manipula objetos lúdicos, ele recria materiais, recicla material, enfim. Cara, esse artigo é muito... Eu vou depois mandar para o Daniel, e para quem quiser, só me pedir aí, através do nosso Instagram, e solicitar que eu envio também para vocês. E eu queria também aproveitar, na fala que o Daniel vai ter, que nós temos aí um monte de livros interessantes para serem lidos, como, por exemplo, de Marco César, A História Social da Infância no Brasil, uma leitura maravilhosa. Um outro livro que eu aconselho a todo mundo, A História das Crianças do Brasil, que aí é da Maria de Priori. É um livro que todo mundo merece ler para entender um pouco a nossa ancestralidade e como foi construída o significado da infância no território nacional brasileiro desde o Brasil colônia. Um outro livro que eu aconselho a ler sobre essas temáticas é de Corsaro, William Corsaro, que é chamada Sociologia da Infância, onde ele faz um estudo de várias infâncias no planeta Terra, e principalmente países emergentes, países subdesenvolvidos. E aí vem discutir um conceito de infância, e a manifestação do brincar, o ato de brincar, o lúdico, está dentro desse processo todo. E um outro livro também que eu aconselho a leitura, eu não sei se o Daniel já teve a oportunidade de ler esses livros todos, é Antropologia da Criança, um livro fantástico, tá, de Clarice Cole. É um livro que também eu aconselho a galera a ler. É uma boa leitura para a discussão sobre antropologia, sociologia e o significado da infância. Daniel, muita gratidão. Eu tenho o maior respeito por você, maior carinho, tenho muita admiração. Seja bem-vindo ao Vamos Brincar, Deve Ser um Direito de Todos. A palavra é tua. Opa, pessoal, boa noite. Inicialmente eu vou agradecer o professor Marcos pelo convite, né? E dizer que eu botei uns trilhos aí que é difícil da gente transitar por eles em tão pouco tempo, né? Mas eu vou tentar fazer isso, eu acho que é o esforço, né, que eu me propus a fazer. E dizer também assim, que o Marcos me deixou bem à vontade sobre a escolha desse tema, né?
E a primeira ideia que veio na minha cabeça foi esse título, o Brincar nas Periferias. E então eu fiquei pensando sobre muita coisa que eu já tinha feito, né? O Marcos falou um pouco sobre esse livrinho aqui, que Maravilha. notas sobre jogos infantis em Fortaleza, certo? Foi um livrinho que eu escrevi, uma pesquisa que eu fiz em 2011, e agora, recentemente, junto com o professor Basílio Fechini, com o professor Andrés, o professor Ulisses Júnior e a Samara Moura, lá no IFCE, a gente escreveu esse. Espaços de esporte e lazer na cidade de Fortaleza. Aqui é um guia, né? Não é um livro tão de uma abordagem muito teórica, é um guia todo ilustrado, tem muita fotografia, imagens bacanas. Aqui é um projeto de surf de pessoas deficientes. Então, tem muita coisa interessante aqui, inclusive coisas das periferias, né? Olha só, tem muita imagem bacana, galerinha do surf, e tem cara deitado aqui no slackline, lá na praia da Barra do Ceará. Então, assim, muito do que me veio à cabeça para falar desse tema são de coisas que eu tenho observado ao longo dessa minha aproximação com a cultura do brincar e com a discussão sobre o lazer. Isso se aprofundou bastante quando eu comecei a trabalhar no IFCE e acabei encontrando lá um espaço para desenvolver um trabalho dentro da disciplina de recreação e lazer, por exemplo, no próprio curso de educação física. E para os alunos do ensino médio sempre é uma temática que o tempo inteiro a gente está mobilizando, né? A ideia dos jogos, certo? Mas então o que é que eu percebi ali? Né? O brincar é uma forma muito... uma forma cultural de apropriação dos bens materiais, né, que nós temos. E não somente bens, artefatos construídos pelo homem, como o meio ambiente natural, né? Você vê que observar o brincar no bairro do Pirambu é observar a forma como as crianças se apropriam do mar, né? E não só isso, porque a gente sabe que em período de férias os meninos se danam a soltar raia, soltar pipa, papagaio, né? Que é um tipo de apropriação do direção do vento, se o vento está forte, se o vento está fraco, para onde é que o vento está, o rabo da minha raia é grande ou é pequeno para poder ela não embiocar, né? Então, através do brincar, nós nos apropriamos de muita coisa. Através do brincar, nós vamos se apropriando de muita coisa, né? De coisas materiais que circundam a nossa vida. E coisas da natureza. Mas não só isso. Porque também nós vamos nos apropriando das formas de relação com os outros, né? Então, o brincar também são formas de afunilar, de aproximar a pessoa, de você conviver com as diferenças, né? Então, o brincar, eu acho que é esse sentido de brincar que eu vou tentar desenvolver aqui. Um brincar em que a gente se apropria das coisas, certo? A gente se apropria e desenvolve um saber a partir daí, né? Agora, o brincar nas periferias não é só um olhar sobre as periferias, né? Porque a gente poderia muito bem fazer esse olhar das periferias e fazer um pré-julgamento sobre o que se faz nas periferias do brincar. Mas é um olhar das periferias, né?
Não é um olhar sobre as periferias, mas um olhar que parte das periferias. A ideia do desenrolar da nossa conversa é muito simples, certo? Então, essas periferias, elas são periferias relativas, elas são periferias porque estão relacionadas a outros pontos dentro de um espaço social. Então, ela é uma periferia em relação ao centro da cidade? Mas não só isso. É um bairro popular em relação a um bairro de elite. Então, o olhar de periferia, a gente está também ressaltando isso. É o olhar do interior do estado para a capital. O interior do estado, então, nesse caso aí, se configura como uma periferia. É um olhar do Nordeste para o Brasil, para o Sul e Sudeste. E é um olhar do continente sul-americano em relação ao processo de globalização. Então, as periferias, elas são pontos relativos. E o que nós pretendemos aqui é lançar o olhar da periferia sobre o brincar. Então, assim, isso é o preâmbulo, né? É o preâmbulo, né, para a gente poder dialogar a respeito disso. E aí, então, o segundo ponto, né, que eu queria ressaltar aí é a questão da diversidade desse brincar nessas periferias. Então, essa diversidade ela é enorme. Porque nós temos aí vários grupos aqui no Pirambu, aqui a gente tem 4 grupos de boi, grupos de Bumba Meu Boi. Estão todos em evidência. Todos estão em atividade. Nós temos várias quadrilhas judinas. Então, é o seguinte, a nossa conversa sobre o brincar também não é uma conversa sobre o brincar apenas exclusivo da criança, mas de entender que os adultos também brincam. Tem uma brincadeira aqui nas Goiabeiras, Praia das Goiabeiras, que é a corrida de caça, de bote de caça. São pequenos botes construídos artesanalmente por adultos. Os meninos, as crianças, eles se interagem nas brincadeiras, mas a construção do bote ela é muito técnica. Na verdade, é uma reprodução de uma jangada, né? Com vela, com mastro, com tudo que uma jangada possa ter. Tudo que uma jangada tem, o bote de caça tem. E isso é uma brincadeira de adulto, na Praia das Goiabeiras. E eles se bote de caça. Bote de caça. Inclusive tem um documentário. Tem um documentário no YouTube. Certo? Vou caçar aqui o nome do documentário, rapidinho eu encontro. Está inclusive registrado nesse livro. O nome do documentário é Desde Pequeno. Desde Pequeno. Está no YouTube. Vocês podem ver. É um documentário grande. 1h30. E é uma conversa com os adultos da Praia das Goiabeiras que produz bote de caça, jangadas em miniatura para fazer corrida de bote de caça. Vou aproveitar a tua oportunidade sobre documentário e sugerir para você vários documentários, mas um dos que pode discutir esse olhar do adulto, né? Esse brincar intergeracional, é o Tarja Branca, né? O Tarja Branca, você tem aí um diálogo, tá, com os adultos e as suas percepções das suas infâncias. Então, eu acho que é um bom documentário, está disponível aí, as instituições podem solicitar, porque o território de brincar e o território das escolas são outras manifestações do teu olhar da criança em ambientes diversos e plurais, tá? Como também um ambiente escolar enquanto território do brincar. Mas o Tarja Branca é um documentário que merece também um olhar, principalmente dos adultos. Então, gente, o seguinte, a diversidade do brincar nas periferias é uma diversidade também de brincadeiras de gênero, né? São várias brincadeiras de roda. Eu cheguei a presenciar uma roda de meninas lá na praia da Santa Lísia, aqui no Pirambu. Faz uns 5 anos essa atividade. Acho que elas cantaram mais de 15 músicas.
E não tinha nenhum adulto no meio, viu? Aí que a brincadeira é boa. Às vezes os adultos estragam as brincadeiras. E aí é o que me remete a pensar que no ambiente em que você tem uma falta de outros materiais que hoje compõem, né, a cultura do brincar, como videogames, computadores e uma diversidade de outros, celular, enfim, você vai ter que desenvolver algum tipo de coisa e essa cultura ela vai continuar ali presente, né? E a inventividade, né, dessas brincadeiras e também a memória dessas brincadeiras, elas têm um certo fortalecimento. É como a ideia de uma cultura que se perpetua. Ela é tradicional, bem tradicional, né? Então, essa diversidade do brincar das periferias, ela remete a essas condições sociais, né? São as ruas, né, as ruas sem asfalto, em que os meninos jogam de bila, né? São casas em que eles podem subir no muro e subir no telhado das casas, dão acesso a isso, né? E várias outras brincadeiras que são representação do mundo dos adultos. Eu queria que ninguém compreendesse mal algumas falas que eu vou fazer, porque dão conta do universo social em que as crianças vivem nas periferias. Mas um relato que eu iria fazer foi a respeito de uma brincadeira muito comum no Pirambu, que é a seguinte: quando o carro da polícia passa, todas as crianças se escondem. Né? Isso, eu estou falando de uma rua específica, lógico. É uma rua em que eu tive que pedir autorização para uma liderança específica para realizar a pesquisa. Então, esse tipo de situação social, ela marca muito o tipo de brincadeira que as crianças fazem, né? Agora, o que existe aí por detrás? Porque a gente brinca não só para aprender a fazer coisas de verdade, mas para poder refletir sobre essas coisas. Há um documentário o nome desse documentário é Falcão, Meninos do Tráfico. Foi dirigido pelo MV Bill. E há uma situação muito inusitada, porque há uma brincadeira das crianças em que eles reproduzem o tráfico de drogas. Então, eles colocam gramas dentro de uma sacolinha e tal, sal, fazem armas de brinquedo e brincam disso. E na dita brincadeira, há um menino que ele denuncia os outros, no universo da brincadeira em si, aquele espaço do ritual da brincadeira. E aí, o que acontece? As outras crianças vão e alvejam ele, né, e jogam ele numa cova. Mas tudo não passava de uma brincadeira. A questão é que, a poucos metros dali, durante a própria gravação dessa brincadeira, uma pessoa estava sendo executada por ter sido reconhecida como um X9, um cabueta, né? Uma pessoa que tinha entregado o mundo do crime. O que abre aí para a gente pensar é se essas brincadeiras não são também espaço de reflexão das crianças sobre esse universo em que elas estão contidas, né? É uma coisa legal que você falou, viu, Daniel? Essas representações, que são os conteúdos que as crianças se apropriam no seu dia a dia, ela está intimamente ligada ao repertório de conteúdos que elas têm, essas relações e convivências sociais no seu cotidiano, seja fora da família, fora da casa, dentro das instituições. Então, essa representatividade, ou esse conteúdo, esse tema que é trazido para o conteúdo de representação simbólica, de jogo, do cabueta, né? Da pessoa que é punida, a punição, e a punição, lógico, que a brincadeira tem uma ponte entre a realidade e a fantasia. Na realidade, ele pode ser executado com
como um caboeta, como você falou da execução. Mas na brincadeira, ela é de faz de conta, ele não morre de verdade. E isso é uma forma dela fazer liquidações, aí a psicologia vem nos explicar, a psicanálise do brinquedo e o ludodiagnóstico, de que se ela não liquida essas questões e para compreender o que esse mundo social coloca como conteúdo, ela pira, ela necessita levar para algum canto para que ela possa buscar um equilíbrio e que ela possa, obviamente, liquidar essas questões da melhor forma possível. Nem sempre liquida, lógico. Isso vai levar uma série de consequências de ordem de comportamento, de ordem psicológica, de ordem biológica, mas é impressionante esse teu relato, eu acho esse teu relato fantástico. Me chama a atenção sobre a própria ambiguidade das brincadeiras, né? Sim. Então nós temos um universo riquíssimo nas periferias, né? As crianças, é o seguinte, elas brincam também de fazer essas coisas de verdade, né? Então, há várias brincadeiras com... Eu trago muito relatos do Grande Pirambu e Barra do Ceará, porque foi onde eu pesquisei a maior parte do tempo, né? Então, assim, o que eu posso falar é que as crianças, elas brincam de pescadores. Inclusive, é como se fosse assim, parece muito com situação de trabalho, mas não é. É assim como você percebe nas culturas indígenas, né? Em grupos, inclusive, mais isolados indígenas, em que as crianças brincam de fazer coisas de verdade, elas brincam com arco e flecha, elas brincam de fazer potes de louça, elas fazem coisas que o universo dos adultos proporcionam. Então, nas periferias não vai ser muito diferente. E tem várias coisas que as crianças vêm fazendo que representam esse universo do mundo dos adultos. Tinha um vizinho meu, esse meu vizinho era uma criança, e o seguinte, todo final de tarde ele colocava um monte de ferramenta de bicicleta na calçada e ele abria a oficina dele. Né? E ali ele desmontava a bicicleta de todo mundo do bairro, sabe? E lógico que algumas pessoas acabavam pagando por aquele serviço. Mas ele não fazia aquilo como um intuito do trabalho. Por várias vezes eu troquei várias ideias com ele. E a proposta dele não era essa, porque ele realmente gostava de mexer nas bicicletas. Ele desmontava a bicicleta dele só para desmontar. Não, eu vou desmontar essa semana porque eu vou lubrificar ela todinha. Então ele desmontava e montava totalmente de novo. Na semana seguinte ele fazia a mesma coisa. Né? Então era a forma dele, uma forma de brincadeira que ele desenvolvia. Mas ele estava... Tem uma colocação aqui do Elton, que eu acho que é referente ao tema anterior, que ele fala sobre que as crianças veem esses atos, né, essas manifestações, como algo de heroísmo na localidade em que moram, né? Essa questão do mito do herói, né? Isso é uma coisa também interessante que ele comenta aqui. Ok. Desculpa, é só porque tem algumas pessoas aqui colocando. Pode continuar, professor. Então, sobre essa questão, eu acho que tem a ambiguidade, certo? Porque cada pessoa vai também representar esse universo de uma maneira. E como há, dentro da realidade das periferias, a realidade está escancarada. Então, a gente presencia coisas que não são interessantes. Então, assim, também o mito essa pessoa que sobe na escala social, lá naquele contexto, é também uma pessoa que tem uma ascensão rápida, porém não se estabiliza. E é curta. A presença a pessoa, quando chega num status alto ali, do tráfico de drogas, também não dura muito tempo ali. Então tá todo mundo cercado por esses conteúdos. Então, assim, talvez não seja tão mistificante quanto a gente pensa e imagina. Sim. Então, o seguinte, aí... ainda estamos na diversidade, então existe essa reinvenção, essa invenção criativa, né? Até tinha separado um brinquedo aqui e acabei deixando lá no outro quarto, não vou buscar agora. Que é um brinquedo feito com pregos,
né? Com vários pregos. São bonecas feitas com papelão, né? Brinquedos formados, brinquedos de construção a partir de várias tampas de garrafa. Então há uma inventividade enorme, enorme. E o seguinte, muitas parlendas, a oralidade é muito forte. Eu me lembro de uma situação, a criança estava no meio de jogo e ele queria ir beber água. Ele virou para o colega, cruzou os dedos e disse assim: bandeirinha, bandeirão, quem pegar é filho do cão. É verdade. Quem pegar é filho do cão. Areia, areinha, quem pegar é filho de galinha, né? Então, aí tem várias... essa areia, areinha é o seguinte, uma situação de é uma brincadeira de pega realizada em cima da jangada. A jangada está atracada ali, próximo da beira da praia. As crianças vão subindo. Quem ficar em cima da jangada pode ser pego pelo jogo. Né? Mas quem vai ser o jogo? Aí eles fazem essa fórmula de escolha. Areia, areinha, quem pegar é filho de galinha, aí ele sai e pega uma pessoa. Alguém vai escolher uma pessoa. Aquela pessoa vai ser o jogo no decorrer da brincadeira. Então há uma inventividade enorme, né? E há uma riqueza cultural enorme. Né? Porque aí você... parlendas, trava-línguas, enfim. E há uma lógica aí, uma apropriação tanto dos dados sociais ali que você tem ao redor, os elementos da cultura, como os elementos imateriais. É o mar, é o vento, é a areia, é o calçadão, eles vão se apropriando desses espaços. É o que nós chamamos de brinquedos não estruturados, né? Esses brinquedos não estruturados, eles são muito comuns. O vento, a água, o fogo, a areia, um pedaço de pau, qualquer objeto que na mão de uma criança se transforma em objetos lúdicos inimagináveis, né? Que é fantástica essa capacidade infantil. O Walter Benjamin vai dizer, né, que as crianças estão como... é um mestre no canteiro de obras. Né? Com certeza. Só que eu acho que o mestre está mais limitado do que as crianças. Eu também concordo. As crianças são muito mais inventivas, tá? E elas conseguem reinventar-se constantemente nas suas experiências simbólicas. E o adulto acaba perdendo porque fica um pouco mais rígido, né? Um pouco mais engessado com relação a essa capacidade simbólica e imaginativa de entrar nesse mundo subjetivo, de sair e entrar com mais facilidade. A criança não. Ela se permite. Isso é maravilhoso. Rapaz, o seguinte, nós estamos já seguindo aqui, é quase que o desfecho que eu tinha programado e tal, certo? Mas nós vamos entrar numa questão um pouco polêmica. Assim, eu nem sei se eu consigo resolver isso que eu criei. Mas eu tenho observado. Tenho observado e tenho observado com cuidado. Certo? Que se trata da questão de como que as políticas públicas, e não só as políticas públicas, mas também como que os grupos, né, eles vão também se apropriando da cultura do brincar, dessa cultura lúdica, mas também como é que eles vão determinando formas para que essa cultura lúdica ela perdure. Certo? E aí eu acho que entra um papel muito forte do Estado. Certo? O Estado, ele cumpre um papel aí. Ou ele não cumpre. Porque, assim, o que eu observei em termos de grupos folclóricos, que é uma cultura do brincar, e que está muito forte nas periferias. Há uma dificuldade enorme de manter as atividades desses grupos. Você vê que a principal forma de financiamento dos grupos folclóricos é através de editais de fomento à cultura. Só que as formas de concorrência são muito cruéis, principalmente para o sujeito que não tem um capital cultural para escrever um projeto.
toda semana ensaia, toda semana ensaia, toda semana ensaia. Esse cabo já tá com bem 40 anos de boi. Não é o Zé Pio, não é o Zé Pio. É outro mestre. Cara, a dificuldade que esse grupo tem para poder sobreviver e manter as atividades do grupo, porque é o seguinte, eles fazem roupa, eles gostam de inovar, eles precisam de instrumento musical, eles precisam de um monte de coisa. A cultura do brincar, a brincadeira do boi, ela demanda objetos, materiais, vestimenta. E aí você tem um grupo grande de 20, 30 pessoas, você precisa de um som, uma caixa de som. Então, como é que você mantém isso? Né? E olha a dificuldade desse grupo, cara. Primeiro porque as políticas de editais dos nossos governos, elas são falhas. É pouco recurso. O recurso é pouco. E a concorrência, ela é cruel. Porque o sujeito que escreve o projeto, um mestre de boi, que muitas vezes está numa situação bastante difícil em termos de escolaridade, é difícil concorrer. Né? E o que acontece? Que eu não vejo pela parte do Estado um paliativo. É como se todo mundo tivesse em ampla situação de igualdade para concorrer por um edital, sendo que não é isso. Tem gente que está aqui para concorrer e tem gente que está bem aqui. Ó. Não consegue concorrer de igual para igual. Então você tem um desequilíbrio enorme. E aí o que é que a gente vê? Tem gente que consegue o recurso da edital, mas não mantém atividades. Na hora que vai desenvolver, vai lá no mestre que não conseguiu pedir brincante, pedir não sei o quê. Ó, mestre, dá para o senhor emprestar 3 brincantes para eu levar lá para outro bar para dançar o boi lá e tal. Cara, e eles reclamam demais disso. E não reclama só disso, porque é o seguinte, quando você começa a se sujeitar à cultura de editais, aí você é o seguinte, quebra com a brincadeira. Porque a brincadeira de boi tradicional que eles fazem uma vez ao ano, demora 3 horas. Quando eles são convidados a se apresentar, eles têm que se apresentar em 20 minutos. Vocês não imaginam a reclamação que os mestres fazem disso. Porque eles dizem que não dá para brincar em 20 minutos. Não dá para brincar de boi em 20 minutos. Então, acaba sendo aquelas manifestações parafolclóricas, né? Porque não é a brincadeira autóctone, né? Ancestral, que é muito mais demorada. Então, deixa de ser brincar para ser espetáculo. Não que a cultura que brincar não esteja um quê de espetáculo. Tem. Mas não é uma coisa que você faz com essa intenção. Né? Então é isso que eu estou chamando aí de uma racionalização do brincar. Né? É o que eu tentei provocar, né? Com essa ideia de racionalização do brincar. Mas isso vai perpassar vários tipos de brincadeira. E um dos exemplos também que a gente poderia dar são das areninhas. Né? Eu conheço 2 casos nas areninhas, assim, de como que as areninhas elas perderam uma certa um ambiente democrático que você tinha anteriormente. Porque as crianças entravam nos campos de futebol suburbano a qualquer hora do dia. E de qualquer jeito, sem camisa, de pé descalço, do jeito que eles queriam. E formava um grupo na rua de casa, corria para o campo para jogar de bola. Se não tivesse ninguém no campo, jogava mesmo. Agora não é mais assim. O sujeito só entra na areninha se for calçado com hora marcada. Passou a ser institucionalizado. Institucionalizou. E a forma como acontece o futebol ali dentro é uma forma extremamente engessada também. Porque aí a prática vem se modificando. A forma como as pessoas estão aprendendo futebol ali
Não é a forma como elas aprendiam futebol quando aquele terreno era todo aberto e todo mundo ia na hora que queria. Agora você tem um horário marcado e para tocar na bola é assim, e todo mundo fazendo o mesmo gesto, padronizado, tal, 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 tal. Eu não estou fazendo um julgamento de valor sobre isso. Eu acho que isso foi uma modernização que aconteceu, mas é uma modernização conservadora, né? Houve um movimento nesse sentido. Lógico que muitas pessoas devem ter, lógico, melhorou as condições de jogo ali, né? Mas, por outro lado, quem está olhando por esse olhar? As areninhas, elas acontecem, a gestão das areninhas ocorre através de conselhos, né? Quem representa as crianças nesses conselhos? Então, há muitas reclamações. Eu conheço pessoas que pertencem a associações comunitárias que, ao longo da história das associações, realizavam atividades nesses campos e que hoje são impedidas de realizar qualquer atividade, porque as areninhas são destinadas especificamente para aquele tipo de trato com o futebol. E alguns grupos, logicamente, é um conselho comunitário, mas só que tem grupos que vão se apropriar dos conselhos comunitários. Então, aí é que entra mais Estado ainda, porque como é que o Estado vai mediar esse conflito de interesse? E Daniel, tem uma coisa muito aí, tem uma questão que é a política, né? A questão da política entrando em um contexto dos grupos sociais, certo? Da sociedade civil organizada, então tem os interesses de ordem política, de grupos políticos que acabam, de uma certa forma, nesses grupos, conduzindo a essa tomada de decisões, né? Esses alinhamentos que existem através dessas estruturas políticas. Exato. E aí um outro fenômeno aí que a gente pode observar um pouco isso também, que aí eu chamo aqui os complexos de pula-pula, né? E olha o seguinte, a minha menina é doida por pula-pula. Pula-pula infláveis, é só o que tem nas praças públicas, né? É só o que tem, minha menina é doida por isso. E o seguinte, os meninos fazem fila, mano. Passa mais tempo na fila do que brincando, mas tá lá, doido para brincar, né? E ainda paga por isso. Ainda paga por isso. Então é uma forma também que eu vejo ali de que há uma certa... Você se apropria do espaço, racionaliza todo aquele espaço, olha, que é o espaço do pula-pula, que é o espaço do inflável, que é onde você pinta. Para você acessar cada espaço desse, você tem que pagar, né? Então, veja, você já entra na esfera de uma relação de consumo e, ao mesmo tempo, você vai ali... Então, você tem um universo, várias crianças que têm, logicamente, cada criança daquela tem uma memória lúdica vastíssima, que elas poderiam estar, de repente, utilizando aquele mesmo espaço de diferentes formas, mas não, você tem um grupo que está meio que conduzindo aquela identidade, está conduzindo essa cultura para esse formato aqui. Então, são exemplos, né, são exemplos que eu tentei dar de como que existem agrupamentos que têm interesses sobre o brincar, né? E que esses interesses vão se sobrepondo à cultura do brincar, né? E aí eu acho que entra também um papel de Estado. Como é que o Estado vai mediar isso? A gente fala o tempo inteiro da escola. A escola é um dos agentes que pode mediar esses conflitos de interesse aí. Poderia ser um dos agentes, né? E é um dos agentes, né? No entanto, na própria escola a gente sabe que há interposição também de o menino tem que se alfabetizar e aí vai para a velha educação bancária, né? Então, na própria escola você vai ter também reflexos desse fenômeno. Então, e aí para você ver, vou até citar o exemplo do surf, né? Porque assim, muitas vezes as pessoas podem achar que o surf é um esporte ou é uma brincadeira.
O surf é um esporte ou uma brincadeira, né? Eu acho que depende muito de quem vai surfar. Depende muito da experiência, né? É, A minha né? experiência pode ser diferente da tua. Ela pode ser completamente livre, espontânea e lúdica e pode ser completamente dirigida com um Exato. objetivo, uma meta a ser alcançada em contabilidade e competências. Vai depender da experiência que eu quero atingir. Exato. Mas veja, Cada olha, um tem a sua experiência. como eu estou podendo falar, eu vou aproveitar para dizer tudo. Veja como é que a prefeitura resolveu entrar nesse campo do surf, né? Ela, ela entrou, a primeira coisa que ela interveio aí foi: vamos fazer um campeonato do surf, um evento competitivo do surf. Né? Então você já traz com isso toda a estrutura. É assim, eu acho que isso tem que ter, eu não estou dizendo que não tem que ter, não. Eu conheço um bocado de gente que vive disso, atleta profissional de surf, que vive disso profissionalmente. Eu acho que tem que ter. Mas veja que são as formas que o Estado vai, o próprio Estado vai se articulando com as culturas da brincadeira, com a própria cultura esportiva também, é sempre muito uma visão que é uma visão já que nós da educação física temos discutido há bastante tempo. Né? É uma visão que é o seguinte, que privilegia quem tem um grande capital naquilo ali. Se o cabo tem capital no surf, para concorrer, para competir, para isso, para aquilo, é lógico que aquilo vai interessar ele. Mas a grande maioria dos praticantes de surf não fazem isso com intuitos profissionais. E basta você ir nas periferias, os meninos querem ser outra coisa da vida, ter outra profissão e continuar sendo surfista. Só que a maneira como o Estado vai mediando isso é sempre o interesse de uma certa profissionalização do atleta. Né? Isso foge um pouco do escopo da brincadeira. Então, eu tentei trazer, provocar. Eu disse no início, eu não sei se vou resolver. É um problema que eu vejo. Não sei se eu consigo resolver isso, né? Então, professor, é isso, né? Era a fala que eu tenho assim, para hoje. Agradeço aí a paciência de todo mundo que está aqui, né? Até agora, nos acompanhando. De vez em quando, eu sou um cara que me emociona muito fácil. Muito legal, muito legal. Não, Daniel, eu anotei uma série de coisas aqui, se alguém quiser perguntar, que a gente está na fase final agora. No instante o tempo passa, já já vai acabar. Eu achei muito interessante você falar sobre a questão da apropriação e a apropriação dos grupos, a apropriação dos espaços e ambiente automaticamente estabelece uma relação de afeto com o ambiente, quando esse ambiente ele é restaurador, e ele acaba vendo o ambiente como um espaço restaurador e de pertencimento. Então, quando você diz, ali é minha rua, ali é minha praça, esse sentimento de pertencimento, ele está potencializado com uma série de elementos, que vai desde as questões de uma política pública, certo? Não só de uma política pública, das instituições inseridas em todos esses processos, a gente fala em instituições, aí vem as instituições governamentais, seja o nível municipal, nível estadual, nível federal, tem as instituições religiosas, tem as instituições midiáticas e as instituições de ensino, e as instituições familiares, né? Todas essas instituições, ela tem um grau de responsabilidade e compromisso com relação a essas construções, tanto construções sociais, construções simbólicas, aí quando fala nos capitais simbólicos de Pierre de Bourdieu, os capitais simbólicos, né? O capital humano, o capital simbólico, eles vão variando de sociedade a sociedade, de comunidades às comunidades, depende de onde você está inserido, que esses capitais são alterados, né? Então, assim, é muito legal falar sobre a questão da apropriação. A gente só se apropria de um ambiente e só tem um olhar diferente para esse ambiente quando esse ambiente oferece a mim, tá? Questões de segurança, agradabilidade, pertencimento, sensação de bem-estar,
um ambiente restaurador, e quase sempre os ambientes das periferias, na sua grande maioria, eles não têm essas qualificações, acaba o sentimento de pertencimento e apropriação sendo bastante dificultado. Eu percebo muito isso em projetos que eu já fiz também em algumas comunidades e periferia. Assumir responsabilidade fora dos arquétipos governamentais. É fundamental que também a comunidade e os grupos sociais, a sociedade civil devidamente organizada, lógico que sociedade civil organizada, ela pode ter um aspecto tanto positivo como negativo. Vai depender de grupos políticos inseridos naquela comunidade, que pode, obviamente, levar para um lado ou levar para o outro. Aí vai depender dos interesses que cada grupo vão construir, como você falou das praças, onde tem cama elásticas, infláveis, onde o público se torna privado, onde as pessoas, às vezes, não têm as determinações legais, mas se apropriam desses ambientes, colocando equipamentos lúdicos e oferecendo a baixo custo, e um consumo onde as crianças pagam R$2 para ficar 30 segundos, 1 minuto pulando numa cama elástica, e depois paga de novo mais R$1 ou R$2. Tem criança que passa a semana inteira economizando dinheiro para entrar no pula-pula, ou brincar no inflável. E é uma opção para aquela comunidade e para o capital que ela tem para experimentar essa experiência de equipamentos. E aí é legal você falar que também elas podem ressignificar esses ambientes, levando outras possibilidades do brincar livre e do brincar espontâneo. É o que nós fazíamos antigamente, não existia pula-pula, não existia inflável. Então, existiam outros equipamentos que a gente tinha uma interação com esses equipamentos. As quermessas, tá? Os parques de interior, essas manifestações eram muito presentes. Mas o brincar livre, o pega-pega, o correr, o paquerar, o namorar, o pera-uva-maçã, o passa-anel, tá? O esconde-esconde, as brincadeiras que eram, e quase sempre eram vividas não só nos ambientes das praças públicas, né? Era vivida na rua, intensamente, onde a rua era uma extensão da minha casa. Então, assim, a rua era uma extensão da minha família. Então, brincar na rua, o moleque de rua, né? O termo moleque é tanto que, antigamente, eu me lembro muito, a mamãe era 9 filhos, 10 filhos, então a gente viu que é o seguinte, quando a gente aperreava a mãe da gente e enchia o saco dela, ela, menino, vai brincar na rua? Hoje em dia as mães não mandam a molecada brincar na rua, não. Às vezes algumas mandam porque não tem outra opção, né? Mas o estar na rua era um sentimento, uma sensação de liberdade e uma relação intergeracional de aprendizagem. É lá que a gente brigava, é lá que a gente chorava, é lá que a gente aprendia, é lá que a gente se frustrava, é lá que a gente liquidava. Então, é lá que nós também estimulávamos a nossa capacidade resiliente, né? Através das manifestações das relações sociais. Então, a rua era um território de ninguém e, ao mesmo tempo, de todo mundo, né? Era uma coisa magnífica, né? Hoje em dia, lógico, a rua não é mais um território de todo mundo. A gente existe, logo, dependendo de onde nós estamos vivendo e localizados, esses territórios têm apropriações, têm mandos, têm tribos, têm comandos, têm controles de diferentes manifestações. Então, assim, realmente essa coisa da apropriação, principalmente em nossa cidade, fica muito mais complexo nesse sentido. Aprender a conviver com a diferença, eu acho que isso é uma coisa muito legal do que você falou. Vou ver aqui o horário para a gente encerrar já já. Desenvolver o saber, né, através da experiência. Eu acho que a gente construir, a experiência constrói conhecimento, constrói saberes, destrói saberes, reconstrói. Eu acho que esses ambientes das ruas, né, dos espaços, dos territórios, nos permite esse diálogo, né, que eu acho que é um contraponto legal. A diversidade do brincar nas periferias, eu acho que... Eu estava vendo aqui o estudo do Daniel Valentim, e ele fala sobre as brincadeiras das crianças que pedem dinheiro no semáforo e limpa os vidros. E ele estava falando de brincadeiras que é muito legal essa capacidade inventiva e criadora das crianças. Ele fala lá do jogo de bola, que era muito comum, a brincadeira da castanha, né, que eles brincavam na hora que não estava pedindo, eles estavam brincando em cima do parapeito, no meio da rua, no meio do logradouro.
a outra brincadeira que ele colocou aqui, que é uma versão já criativa, por causa da moeda que eles ganhavam, né, dos trocos, né, das coisas que ele pediu, as pessoas davam moedinha, que é a brincadeira de briga, mas é briga simbólica, eles faziam de conta que estavam brigando, mas não estavam brigando, era muito comum nessas relações deles. E o jogo do Virinha, né? O Virinha é um pouco bafo, mas só que era jogada de moeda, né? Eles botam a moeda e dão uma pancada com outra moeda, se virar, ele ganha a moeda do outro. Então, o dinheiro que eles ganhavam no dia, eles acabavam o jogo como um jogo, é um jogo de sorte, onde tinha uma habilidade motriz, óculo manual, e usavam o recurso que eles tinham ganho, né, durante o período que ele estava trabalhando naquele dia. Cara, e é muito legal o que ele descobriu, então, dessas possibilidades lúdicas, né, numa situação de criança de rua, tá, entre brincadeiras e trocos, né, entre o que ele trabalhava, ao mesmo tempo trabalhava e ao mesmo tempo brincar. Essa ambiguidade que você falou, que é muito legal no brincar, essa característica. Então, eu estava vendo essa tua fala, a questão do papel da instituição. Eu acho que, nesse sentido, as instituições ela têm um papel importante de trabalhar em cima de políticas públicas que possam, porque nós sabemos que cidades como Curitiba, tá, Blumenau, Minas Gerais, cidades também latino-americanas, na Argentina, Montevidéu, Chile, México, nós temos aí um monte de experiência, Colômbia, Santa Fé de Bogotá, quando fala Festival de las Calles, né, onde todas as comunidades, de periferia ou não de periferia, se apropriam da cidade e reconstruindo a memória lúdica através de festival de jogos tradicionais. Mas tem uma política pública. E aí é mapear esses grupos, tá, tradicionais, seja a manifestação que você falou parafolclórica ou folclórica, e mapear, porque nem sempre esses grupos sociais eles têm condições de conseguir participar de um edital. São pessoas que têm dificuldade de desenvolver um projeto, senão tem que contratar alguém. E esses grupos que fazem um trabalho tão lindo, às vezes ficam de fora de uma experiência de possibilidade de recurso, e isso às vezes pode ser um aspecto altamente desmotivante. Então, se o governo não tiver um olhar refinado a essas comunidades, o que eles fazem lá dentro, e aí tem que ser feito um mapeamento, e onde esses recursos podem, dentro de uma forma de condições, chegar a todo mundo por igual, que quase sempre quem ganha são instituições, ONGs, universidades, instituições federais ou públicas, público-privado, que acaba ganhando esses orçamentos que vêm da cultura, vêm do esporte, do ministério, e que grandes projetos ficam de fora desse processo todo, que eu acho que deve ser pensado mais de uma política mais equilibrada com relação a isso. Então, enfim, é tanta coisa que a gente pode falar, né? Eu não devia nem estar falando, é você que está falando, mas quero que você faça o seu agradecimento em 1 minuto a todo mundo, para a gente encerrar e eu fechar essa questão. Vamos lá. Pessoal, agradecer aqui o convite do professor Marcos Teodorico. Eu que agradeço. Sempre que possível, estarei à disposição. Às vezes é difícil. Eu estou estudando coisas bem distantes agora, tá? Uma realidade mais institucional, da educação física e tal. Então, estou um pouco distante da discussão do brincar, mas é sempre um tema que me interessa. E, por fim, aqui eu queria recomendar para vocês entrarem aí no site do coletivo Pode Crer. Eu não faço parte desse coletivo, mas é um coletivo que tem feito um trabalho muito bacana lá na Barra do Ceará, com audiovisual. Ok. Tem uns vídeos interessantes lá, é um trabalho bacana que essa galera tem feito. Pois vamos acabar, professor, aqui. Estou olhando por tempo. Olha, muito obrigado a todo mundo. Gratidão, Daniel. Hoje começa o Nono Brincar Deve Ser um Direito de Todos. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Um grande beijo, um grande abraço. E amanhã tem o Leonardo da Bamburim falando sobre brincar em ambientes temáticos, tá? Parques, Disney, etc. Tá? O Brincar é o encantamento da Disney. Então, muito obrigado. Boa noite a todos. Tenha uma noite linda e maravilhosa. Fique em casa e vamos fazer a nossa parte com o isolamento social, tá? E contribuir para que a gente consiga sair dessa o mais breve possível. Em junho, com certeza, estaremos voltando todo mundo aí de uma forma mais tranquila e organizada. Um grande abraço. Muito obrigado, Daniel. Tudo de bom, muita luz, muita paz para você. Um grande abraço lúdico a todos, viu? Coração para todo mundo aí. Obrigado, professor, pelo carinho. Muito obrigado a todos que contribuíram aí, a minha equipe de bolsista do programa Cela. E boa noite. Até amanhã, às 19h30. Professor Leonardo. Tchau, professor. Tchau, todo mundo. Boa noite. Somos nós. Nós somos muito mais fortes e poderosos. Tchau, tchau. Tchau, galera. Boa noite.